Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estamos acompanhados hoje com o pastor Silvio de Oliveira, nosso querido amigo, companheiro de batalhas, e um convidado especial, o nosso querido irmão em Cristo, Fábio Palácio. Primeiro, a saudação do pastor Silvio. Com certeza, hoje um programa muito bom, diferenciado, né? Acho que o pastor estava enjoando de mim já. Não, mas é muito bom também. Foi assim, numa questão de... Não é extremo, né? Porque nós estamos aqui entre irmãos, né? Pastor Fábio Palácio, e estamos aqui também para bater um papo muito gostoso, né? Sobre a nossa vida, a vida do nosso amigo Fábio Palácio. Conhecer um pouquinho mais, né? Então é muito bom. Vai ser muito bom. Você que está conosco, nos acompanhe, pode ter certeza. Você vai ser agraciado com um bate-papo muito gostoso. Amém. Fábio, obrigado por estar aqui com a gente no programa Nova Vida. Muito bem-vindo. A gente está esperando essa oportunidade há muito tempo, né? Com certeza. Eu que agradeço de poder estar aqui com vocês. A gente já ensaiou isso, de estar aqui no programa, outras oportunidades, e dessa vez deu certo. Estou muito feliz de poder bater um papo com esse público que o senhor já cativa há tantos anos, né? Na televisão e agora aqui na Vox TV. É verdade. Fábio, alguns não sabem ainda que você é crente em Cristo, um homem temente a Deus. Como é que foi a sua conversão? Olha, pastor, eu na verdade sempre fiquei longe da igreja durante muitos anos. Minha mãe de família evangélica, meu pai de família católica, até por uma questão de harmonia dentro de casa, eu entendo que eles acreditaram que era melhor cada um ficar na sua e não trazer esse assunto, essa questão da religião para dentro de casa. Então, eu tinha começado a fazer primeira comunhão, lá o catecismo, mas não fiz primeira comunhão, depois não fiz a crisma e fiquei distante da igreja. E eu estava num namoro em que as coisas não iam bem, a família não aceitava, era sempre muito conturbado. E num momento de briga, eu briguei com a namorada, briguei com meus pais, briguei com todo mundo, e tudo que eu não queria era voltar para casa. E na minha primeira eleição em 1996, uma prima minha tinha conhecido um amigo meu durante a campanha, namoraram, casaram, e eram da igreja que a família da minha mãe fazia parte. E eu tive a oportunidade ali de, quando bateu o desespero que eu não queria voltar para casa, eu falei, quer saber? Eu vou para casa deles. E fui para casa deles. E eles estavam, naquele momento, saindo para ir num culto domiciliar. Um culto de novos casais, novos casados e tal. E ele falou, olha, você veio aqui, ok, a gente te recebe, te acolhe, mas a gente está indo num culto. Quer ir com a gente? Eu ia para onde fosse naquele dia, para não voltar para casa, porque eu sabia que na hora que eu chegasse em casa, eu ia ouvir tanto, e eu fui com eles. E ali, sabe, eu senti um clima bom, senti algo bom, e quando eu cheguei em casa, minha mãe e meu pai, os dois já, onde você estava, desapareceu, tal. Eu falei, eu fui num culto. Aí a coisa já baixou a temperatura, né? Falei, tá, acertei, né? Aí eu já dei uma acalmada, tudo, a gente conversou mais tranquilo. E esse meu primo virou e chegou no domingo, vou passar na sua casa para te buscar para a gente ir no culto. Não se preocupa, não se incomoda comigo, já tá tudo bem e tal. Não, você me pediu ajuda e agora eu vou te levar no culto. E ele fez isso acho que uns 3 meses. Todo domingo ele ligava, eu vou passar na sua casa. Até que eu, constrangido, falava, não precisa passar, eu vou. Só que aos poucos as coisas realmente, sabe, eu fui entendendo um pouco toda aquela situação, sabe, Deus foi falando comigo, eu fui encontrando um lugar melhor, entendendo os problemas que eu tinha naquele relacionamento. E ali também a minha mãe encontrou um caminho naquele momento por conta daquele problema de religiões, que não era um problema em casa, porque ele estava resolvido, cada um na sua, mas se o Fábio já está indo, agora eu vou com ele. E aí em setembro daquele ano, isso foi em 98, já são 23 anos, eu acabei me batizando, minha mãe se batizou no mesmo batismo que eu,
E aconteceu um fato muito curioso, que meu avô tinha tido um infarto meses depois, e a gente estava tudo ali na recepção da Beneficência Portuguesa, e joelho no chão, orando, porque a situação dele era realmente grave, até que o médico chama meu pai e minha avó para conversar e fala assim, olha, eu não sei para que santo eles estão rezando lá fora, mas foi esse santo que salvou seu sogro. Olha. E meu pai volta chorando, dizendo, olha, eu quero ter isso que vocês têm. E se batizou no batismo seguinte, e foi ali que a gente... Sabe, Você era bem jovem, né, Fábio? 20 anos de idade? É isso mesmo, eu estava com 20 anos. 20 anos de idade, quando aconteceu tudo isso. Foi. Mas você nos diz aqui, é claro que a gente conhece, porque a gente acompanha, mas que quando você buscou a igreja, você já teve uma campanha. Já tinha sido candidato em uma campanha. A primeira campanha você tinha 18 anos? Eu tinha 18, foi em 96. Na verdade, eu sempre gostei de política. Eu era aquele ET da sala de aula que assistia horário eleitoral, que dormia à tarde para ver debate. Era uma coisa meio já fora de... se eu olhar hoje, é fora da curva. Então, eu era do Grêmio da escola, era representante de classe. Então, já... tinha acabado de entrar na faculdade, e na faculdade virei lá do centro acadêmico, fui militar no movimento estudantil, já era um pouco dessa... E tive a oportunidade, através do convite de um amigo do meu pai, para ser candidato a vereador em 96. Com 18 anos. Na verdade, o convite veio com 16. Caramba. A gente estava na casa de praia dessa família, tudo na piscina, tudo, quando esse amigo do meu pai, ele era presidente de um partido, virou para o meu pai e disse, poxa, o Fábio leva jeito para coisa, porque a filha dele estudava na mesma escola que eu, então eu via, tal, leva jeito para coisa, vamos lançar ele candidato a vereador? O erro todo, acho que do meu pai, foi ter permitido eu ouvir. Na hora que eu ouvi, eu tinha 16. Não prestou. Não prestou. Eu fiquei 2 anos na orelha do meu pai. Mas eu quero, porque política era um negócio totalmente distante. Eu estava terminando o colegial para fazer faculdade de engenharia mecânica, para ir trabalhar na empresa da família, que é na área mecânica, e tudo caminhando do jeito que tinha, que o normal seria. Até que vem esse convite e eu fico na orelha do meu pai. Vamos. Então, me filiei no partido, ia com meu pai nas reuniões, porque eu não tinha nem carta, nem carro, nada. Vai acompanhando, até que, então tudo bem, vamos. E a gente fazendo lista dos amigos, os amigos da família e tal. Foi em 96 quando eu disputei a minha primeira eleição. Tinha 18 anos, não ganhei, fiquei como suplente, mas dali pra frente... Essa é a primeira? Foi, naquela primeira eu tive 678 votos. Numa época que tinha muito menos eleitor em São Caetano ainda. Com certeza. Foi um resultado muito bom e que animou para seguir. Aí, em 2000, né, que você se elege? 2000 eu me elejo a primeira vez. A primeira vez como vereador. E... Já é crente. Como é que você enfrentou essa... né? Porque não é se fácil. fala, né, essa questão da religião e a política, você como cristão, como crente, sendo muito jovem ainda, como é que você enfrentou esses bastidores? Olha, não foi fácil, porque há muita coisa errada na política, mas há maneiras de se fazer a coisa certa. E se a gente entregar e dizer, tudo está errado, vai ficar errado, e a gente se afastar disso, a gente só vai cooperar para que continue tudo errado. Se reproduz. É verdade. E eu tenho uma passagem que eu acho que eu nunca falei isso num programa, eu já comentei isso com uma outra pessoa, mas acho que eu nunca falei isso em público. Em um determinado momento, os vereadores queriam mais poder dentro da Câmara e se juntou, isso era meu primeiro mandato, então eu tinha entrado lá com 22 ou 23 anos que eu assumi o mandato, e ali os vereadores tinham se unido num grupo para formar maioria na Câmara para exigir mais espaço, mais poder, mais influência dentro de um governo. Mas entre aqueles pedidos, nem tudo, vamos falar assim, agradava a Deus. Uhum. E eu, muito novo, me convidaram para esse grupo, eu sem entender direito qual era o objetivo final do grupo, tal, eu comecei a participar das reuniões, comecei a enxergar algumas coisas ali e fui pela empolgação, pela pouca idade, me deixando levar, pela pouca experiência, e eu vou caminhar junto, vou entendendo, tal, mas sempre com aquela coisa me cutucando de que
você não está indo pelo caminho certo. Você O não Espírito tá de Deus já tocando. Incomodando. Ainda assim, vamos lá, chegou o dia da reunião lá com o prefeito, na época era o prefeito Tortorello, tinha que estar lá na prefeitura, não me lembro que horas e tal, e naquele dia tudo começou a dar errado. Eu não conseguia chegar, aí uma coisa atrasava aqui, outra... E eu fui o último a chegar. E quando eu estou chegando na prefeitura, o pessoal de São Caetano conhece a prefeitura lá, tem aquela rampa e tal, eu estava chegando ali perto da rampa, encosto uma senhora e vira e fala, você é o Fábio Palácio, não é? Eu falei, sou. Eu preciso te falar um negócio. Pode falar, moça, mas eu tô atrasado e tal. Deus tem me incomodado para te falar uma coisa. Uau! Tá lá. Aquela coisa, eu achei que eu estava passando desprevenido, desapercebido. Deus quer te falar um negócio. Aí ela começou já a falar na primeira pessoa. Eu sei o que você está fazendo aqui, eu sei as reuniões que você participou e eu quero dizer que eu não me agrado disso. E eu te coloquei neste lugar para que você faça a diferença, não para que você faça isso. E aí seguiu na fala tudo, e eu já chorando, e eu virei as costas e fui embora. Não conhecia aquela mulher, não tinha a menor ideia quem ela era. Anos e anos mais tarde, eu cruzei com ela, a fisionomia não me saía da mente. Foi você um dia, tal? Foi, mas eu não me lembro o que eu falei para você naquele dia. Uau! E ali eu entendi o propósito de estar na política. Ali foi para mim um divisor de águas. Dali para frente eu enxerguei e comecei a atuar na política com outro sentido, com outro propósito, com outros olhos. Muito bom, né, pastor Silvio? Temos um representante no governo sendo temente a Deus, né? Exatamente. Hoje um programa muito especial, você que está nos acompanhando, porque o Fábio Palácio falando de datas, nós lembramos até que em 2000 o São Caetano Futebol Clube, né, estava na Libertadores, chegou a ser vice-campeão, então foi uma data muito marcante. E eu falo isso porque foi a época que eu te conheci, né? Te conheci, nós, obviamente, como São Caetanense, fomos acompanhando, né, seus mandatos e olha, Fábio Palácio, é com muita alegria que nós te recebemos hoje aqui no nosso programa. E mais uma coisa que eu gostaria de saber de você, o seguinte, nós temos visto o seu carinho pela cidade, né, o seu amor, assim, interessado pela várias faixas etárias, crianças, jovens, adultos, em todas as áreas, escolas, educação. Nós temos visto isso. E a minha pergunta é qual o seu relacionamento, você sendo um crente, né, com as outras religiões, por exemplo, né? Nós temos aqui, nós falamos isso porque nós como batistas, nós não temos problemas com católicos, com espíritas. Então, com outras religiões. Né? Com outras religiões nenhumas. Então, eu gostaria de saber qual é o seu relacionamento, se você tem algum relacionamento com outras religiões. Olha, é sempre uma pergunta muito delicada, porque tem pessoas que não têm esse mesmo entendimento de que o respeito deve prevalecer acima de tudo. Entendi. Da mesma maneira que eu optei por crer em Deus como meu único Salvador e tenho seguido e acompanhado com a minha família essa profissão de fé, tem pessoas que teimam em não respeitar a opção dos outros. E a partir do momento que você, como homem público, eu como homem público, me proponho a administrar uma cidade, como fui 2 vezes candidato a prefeito, eu tenho que entender que o Estado é laico e todas as religiões precisam ser respeitadas. E isso nunca foi um problema para mim, porque as pessoas, a forma como eu sempre conduzi a minha vida pública, as pessoas sempre enxergaram em mim alguém que respeitaria. Então, eu tenho um excelente relacionamento com diversos padres da cidade, tenho padres que eu gosto de ouvir a sua pregação, a sua homilia, tanto quanto um pastor, às vezes até mais, porque já aconteceu num final de semana, e agora, recentemente, na missa de aniversário da cidade, depois eu assisti o culto na igreja de um pastor que me convidou, foi o culto de aniversário da cidade e depois o culto na igreja que eu frequento.
e as 3 palavras vieram sequenciais. Olha. Conversando comigo, cada uma num capítulo diferente, você fala, tem Deus no meio. Então, a gente não pode tirar o direito de cada morador, cada cidadão, ter a sua religião respeitada, executar as suas crenças. Então, eu sempre procurei, como presidente de partido, nas chapas de vereador que nós montamos, ter representantes de todas as religiões. Né? Então, nós tínhamos pai de santo numa chapa nossa, nós tínhamos lá aquele que ajuda o padre a fazer a missa. Tinha algum rabino? Oi? Não rabino? tinha um rabino. É mais difícil, né? É verdade. É mais difícil. Mas tinham judeus, Sim. a gente tinha evangélicos, então isso nunca foi motivo de, esse não, ou põe aquele. Que legal. O respeito acima de tudo. Muito bom, né, pastor Kenji? Então, porque eu sei que o Fábio tem origem batista, né? Sim. Nós, batistas, defendemos o princípio da liberdade de consciência, que veio lá do iluminismo. Né? No iluminismo, eles pregavam o seguinte, né? Eu posso discordar de você, mas eu dou a minha vida para que você tenha o direito de pensar diferente. Amém. Esse é o princípio da liberdade de consciência. E isso entrou no nosso meio, batista. Então, nós temos que ter essa visão de respeito ao próximo, né? A alteridade, né? Então, é nesse sentido, então... que é até importante, pastor, esse tipo de pergunta, né? Porque foi o que fiz. Sim. Mas é assim, porque muitas pessoas não conhecem esse seu lado de lidar com o público, com as pessoas, né? Sendo uma pessoa pública. Então, eu creio que é muito importante para que não esteja só centrado no meio dos cristãos evangélicos, mas também que... Porque o governo é para todos. Né? Exatamente. Exato. Exatamente, mas muitas pessoas não pensam assim, infelizmente, né, pastor? Principalmente nesse momento de polarização. Está sendo uma coisa assim que tem me deixado muito chocado, né? Porque ou é desse ou é daquele. Os radicalismos dos extremos, Exatamente. os dois são ruins. Né? Porque você não tem uma terceira via? Não tem uma quarta via? Só tem esses dois? Só tem essas duas opções? Não é possível, né? Exatamente. Não é possível. Mas aí, você viu São Caetano no ano de 2000, 21 anos depois, como é que você vê São Caetano? A cidade de 20 anos atrás, ela tinha mais oportunidades para os nossos jovens. Quantos não resolveram manter vida na cidade, fazer carreira aqui? Nós temos um grupo de jovens muito atuante, muito forte dentro do nosso time político e eu gosto muito de conversar com eles. Outro dia, em uma reunião em que, depois de mim, o mais velho tinha 22 anos, eu queria mais ouvir do que falar. Eu só jogava algumas provocações e deixava aquela molecada, carinhosamente falando, falar um pouco do que eles sentiam. E qual a minha maior preocupação na fala deles? O projeto de vida destes jovens não tem São Caetano no meio. Olha. São Caetano não passa mais pelos sonhos, pelos projetos dessa molecada. Eu escutei da boca de uma delas falando assim, se eu ficar em São Caetano é porque os meus projetos, os meus sonhos não deram certo. Uau. Olha. Porque não se enxerga aqui oportunidades de bons empregos, não se enxergam aqui oportunidades de bom lazer, de boa cultura. Então eles falam, a gente não tem muito o que fazer aqui, eu não tenho perspectivas de bons trabalhos. Então é uma cidade que investe muito na sua educação e entrega esse jovem para fora da cidade porque não enxerga mais. E se a gente... Se a função de um administrador público é preparar a cidade para os seus moradores, para as suas próximas gerações, o que é que a gente está errando nesses últimos 20 anos? E eu me coloco dentro disso porque fui vereador durante 3 mandatos. Não fui o responsável por tudo, eu sou mais uma peça dentro desse quebra-cabeça todo, mas... O que se errou nessa cidade ao longo dos últimos 20 anos? Você acha que, desculpa, isso acabou piorando por causa da pandemia? Eu acho que a pandemia, se a gente souber aproveitar, lógico, ninguém nunca desejou isso, ela só trouxe muitos aspectos negativos, quantos amigos nós perdemos, mas dos reflexos da pandemia, muita coisa se aprendeu.
o trabalho em home office, a possibilidade desse teletrabalho, desse trabalho à distância, em que as pessoas não precisam mais se deslocar até o seu local de trabalho para poder executar suas funções. Se a gente souber aproveitar esse momento pós-pandemia e incentivar para que isso se fortaleça, a gente tem uma possibilidade novamente de reter os talentos na cidade. Entendi. Porque nós estamos num momento em que nós vemos as nossas grandes empresas saírem. As Casas Bahia saiu de São Caetano, levando lá 4 mil funcionários. A Patriani, uma grande construtora em franca ascensão, que constrói no ABC inteiro, no estado de São Paulo inteiro, com sede em São Caetano, que nasceu em São Caetano, saiu daqui também, abandonando metade de um prédio comercial ali na rua Niterói. Você vê um próprio Joanim, que é uma empresa arraigada na cidade, que nasceu aqui também, está construindo toda a sua sede, todo o seu CD em São Bernardo também, com projetos de saída aqui. O que São Caetano não está fazendo para reter os seus talentos, os seus jovens, as suas empresas, e uma cidade em que envelhece, o custo do poder público é ainda maior, o custo de saúde é maior, os custos são maiores. E sem um imposto gerado pelo setor produtivo, você fica dependente do que a população pode sustentar o poder público. Então você vê um aumento cada vez maior da dependência do município em relação ao IPTU, um aumento de taxas, como a taxa do lixo, agora a possibilidade de criação da taxa de drenagem. Então você começa a ver esse encargo da arrecadação do município sendo transferido das indústrias, das empresas de serviço, para o morador. Puxa vida, hein? Então, nesses 21 anos, você vê a gente percebe, né? Mas é um quadro preocupante. É um quadro preocupante, isso. Lógico que eu não sou aqui demagogo de dizer que nos últimos 20 anos só aconteceram coisas ruins, pelo contrário. Tem muitas coisas pontuais que foram boas, que são importantes, fez parte da nossa história, todo mundo que mora aqui ao longo desses 20 anos. Mas se a gente olhar de forma macro, o caminho que a cidade está indo é um caminho de falta de sustentação econômica, e isso preocupa o futuro, porque a gente não vive só de beleza. A gente não pode achar que a cidade é uma florzinha bonita na Avenida Kennedy. A cidade é muito mais do que isso. E a segurança mudou de 20 anos para cá? Eu pergunto para você. Eu pergunto para você, morador da cidade, que está ouvindo a gente agora. Você se sente mais seguro ou menos seguro do que 20 anos atrás? É até interessante essas informações, porque nós, como moradores daqui, muitas vezes não sabemos tudo o que está acontecendo, né, na política ou na administração da cidade. E é interessante essas informações, porque nós começamos a fazer uma analogia realmente de 20 anos atrás, e do que está acontecendo agora, e ver realmente diferenças na cidade, né? Diferenças que muitas vezes nós estamos sofrendo e não estamos sabendo por quê, na verdade. Os desafios são enormes. Os desafios são enormes, então, mas ao mesmo tempo não são difíceis, né? Você prova disso, que tem como resolver, mas precisa de uma boa vontade. Você acredita nisso? É o que a gente chama na política de ter vontade política de fazer as coisas. Então, a política é feita de escolhas. Um administrador público ele tem que estar o tempo todo fazendo escolhas. Ninguém aqui tem o dinheiro do mundo para fazer tudo o que deseja. Nenhuma cidade nunca terá isso. Então, você tem que elencar prioridades. E aí a gente vê que muitas vezes essas escolhas não estão sendo feitas escolhas corretas. A gente não enxerga isso. Aí entra a questão do homem de Deus, né? Porque na hora que ele vai ranquear as prioridades, ele é orientado pelo Espírito de Deus, né? E nós cremos que você... Quantas noites de joelho no chão, né? Aliás, você tem alguma referência bíblica? Por exemplo, Salomão pediu sabedoria para Deus. Algum modelo bíblico... boa pergunta. Algum modelo bíblico que te inspire na liderança, por exemplo? Um exercício de um papel de um homem público, você tem? Eu tenho, e estudei com um pastor muito interessante aqui da cidade, que numa época se dedicou algumas horas dos seus dias, das suas semanas, para me ensinar o livro de Daniel. E ali Daniel virou para mim uma referência de oração, de como orar, uma referência de firmeza nos propósitos, nas decisões, nas escolhas.
como pode, se a gente pensar na política de hoje, né, é como você pensar que sai o PT, entra o Bolsonaro, sai o Bolsonaro, vem um Lula e aquele homem continua com um poder de influência, de comando, independente de quem seja o... Irreconhecido. Irreconhecido. Então, isso mostra, sabe, o cuidado de Deus com aquele homem, com Daniel, no sentido de mantê-lo firme nos seus propósitos, que Deus o mantém também firme em relação à sua vida secular. Então, eu tenho ele como referência. Gostaria de ter ido para o capítulo 2, né? Nunca fomos, mas esse capítulo 1... Ele não parava de perguntar. Porque Daniel, a referência dele bíblica é como um jovem também, né? Sim, então eu creio que na sua juventude você se espelhou em Daniel. Exatamente. Foram bons Daniel momentos. E Kenji, né? Muito bem. Nós estamos encerrando a nossa conversa, o nosso bate-papo, muito gostoso. Fábio, nós estamos orando por você, saiba disso, né? Nossos pastores, programa Nova Vida. Agradecemos a sua presença, a presença da Priscila, que não apareceu aí, mas ela está aí. Agradecemos a presença de vocês, que Deus abençoe. Sua palavra final. Muito bem, nós agradecemos você que está nos acompanhando, um programa muito bom, diferenciado, como nós falamos no início. Então, você é o nosso convidado para estar sempre conosco nos nossos programas Nova Vida, da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. E obrigado, Fábio Palácio, por estar conosco hoje. Eu que agradeço, pastores, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma das entrevistas mais gostosas que eu dei aqui, ó. Papo leve, gostoso. Olha, e muito bom poder estar com vocês, a gente falando um pouquinho, vocês me conhecendo um pouco melhor, a minha vida, um pouco daquilo que eu acredito, falando um pouquinho sobre São Caetano, que é a cidade que eu amo. Amém. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até mais. Até mais.